Eu vou começar a gravar uma série de vídeos pra mim. Isso é pra mim, não preciso explicar, né? Eu quero registrar essa minha jornada espiritual, porque acredito que mais pra frente eu possa utilizar isso pra proveito próprio mesmo, ou enfim, se possa ajudar alguém, porque a gente ainda tem poucos relatos. A gente começou a. É recente, né? Essas coisas. Ou não é recente, mas é recente que as pessoas começaram a falar sobre isso. E eu sou uma dessas pessoas, assim, que tá passando por algo bem cabuloso, mas muito gratificante. É, eu começo contando sobre o, o, o começo de quando eu quis me interessar por isso, que foi há 4 anos atrás, quando eu me mudei para a cidade que eu moro agora. É, eu sempre quis. Eu sempre quis minha independência financeira, sempre quis morar sozinha, enfim. E eu não tenho uma família que tem grana, fui criada por uma mãe solteira e a gente sempre foi muito quebrado. Então, sempre foi meu desejo, assim. Trampei muito desde os 18 anos, com, enfim, telefonista, recepcionista, shopping, vendedora. E só que só com 26 anos eu passei em um concurso e, enfim, mudei de cidade para assumir o cargo. Acontece que quando isso aconteceu, eu estava muito feliz. E só que quando eu cheguei, eu tomei um soco assim da vida. De repente, tudo que eu queria estava na minha mão e eu não, eu tava infeliz assim. Tava bem infeliz. Eu me questionava muito sobre se era isso que eu queria que eu tô fazendo aqui. Então eu comecei a desencadear um processo de depressão, assim. Lógico que na hora não dá pra saber, né? Você, enfim, vai descobrindo as pessoas ao redor, vão percebendo e tudo mais. Foi um processo agravado pelo fato de que eu namorava na época, então eu não consegui me desligar da cidade que eu era. Nos primeiros 2 anos eu pegava estrada todo final de semana e, enfim, também foi esse processo de que eu tive que aprender sozinha a pegar a estrada. São 3 horas. Então eu tive que aprender a pegar a estrada de noite, tive que pegar chuva, toró, batida na minha frente, que era pra ser eu, enfim. Aí todo esse processo começou a desencadear uma fobia, assim, um estresse mesmo, que começou a afetar várias áreas da minha vida, né? Então, assim, a partir dessa treta, eu comecei a procurar coisas que pudessem me dar algumas respostas, assim. E eu sabia que tinha a ver com a espiritualidade, né? Porque, né? Se você não sabe quem você é, isso tem alguma coisa com espiritualidade. E é um agravante o fato de que eu sempre fui muito aberta em relação a isso. Desde criança eu ouvia coisas, enfim, eu sempre tive uma mediunidade. Acontece que eu era bem revoltadinha na adolescência, não queria mais passar por isso. E aí eu comecei a tomar floral pra fechar essas manifestações, assim. Então eu sempre deixei adormecido e tudo mais. E aí depois que aconteceu essa treta da minha vida, que eu percebi que eu estava em um local que eu tinha me levado até ele, mas que no fundo parecia que não era nada daquilo que eu queria. E eu estava longe das pessoas que eu gostava, numa cidade que eu odiava. Hoje a gente até. Tá, enfim, não é isso. Aí, enfim, deu ruim. Ou seja, o meu processo de despertar se iniciou em um momento de dor mesmo, de angústia. Primeiro eu comecei a procurar o yoga, mas eu não fui muito
é que eu não conseguia regrar, né? Nunca fui muito, como que se diz, disciplinada, né? Instrumentos que o digam. Mas, enfim, não deu certo. Eu comecei a pesquisar várias coisas, assim. Cogitei começar uma nova faculdade, porque eu achei que o problema era da minha profissão, que não me supria, enfim. No final era porque eu não sabia quem eu era. Eu estava onde eu estava porque eu fui levada inconscientemente por mim mesma. E aí comecei a procurar, porque eu tava preocupada, eu tava sozinha. E eu comecei a ficar. O que foi, baby? Eu comecei a ficar preocupada com os meus pensamentos, assim. Eu nunca fui assim, né? Então eu comecei a reviver tudo que eu sempre tive, mas que eu queria pesquisar mais sobre isso. Então eu comecei a ler muito sobre despertar, sobre meditação e etc e tal. Eu resolvi tentar a tal da meditação. No começo eu fazia esporadicamente, assim, não é fácil, não é sentar e fechar o olho e pá. É difícil, é cansativo. Às vezes, né, meu amor? Olha ele aqui, ó. Olha, meu amorzinho. Às vezes, eu saía mais cansada depois de meditar do que antes, porque parece simples, mas é difícil você se concentrar, é difícil mesmo. Então, assim, tinha vezes que eu acordava e não queria, não deu certo. Aí a coisa começou a apertar, eu comecei a ficar mal-humorada, coisa que eu nunca fui, assim, enfim, começou a afetar meus relacionamentos e tudo mais. Então eu falei, cara, isso aqui só vai funcionar se eu fizer direito. Aí eu me obriguei a meditar todo dia antes de dormir e quando eu acordasse, pelo menos 5 minutos. É, essa é a primeira parte, como tudo começou.